A última oportunidade de a Alemanha vencer a guerra surgiu em 1918. A guerra no leste tinha terminado quando os bolcheviques pediram a paz no Tratado de Brest-Litovsk, de março de 1918. A Alemanha ganhou tudo o que queria e tinha ambicionado a leste. Em 1914, quando começou a guerra, vastos territórios foram perdidos pela Rússia, contendo 90% das suas minas de carvão, 50% da sua indústria e 30% da sua população. Boa parte das exportações alimentares foram desviadas para a Alemanha e para a Áustria, dando um precioso alimento a uma sociedade alemã que já ultrapassava por uma grande fome. As tropas alemãs podiam agora ser concentradas na frente ocidental, incluindo alguns, não muito felizes por tal, austríacos. O objetivo tornou-se assim o de conseguir uma vitória decisiva pela derrota do exército britânico na frente ocidental, antes do esperado colapso da economia alemã, e antes as tropas americanas poderiam alterar o equilíbrio de forças, chegando em grandes quantidades à Europa. Os alemães confiavam que os britânicos não tinham capacidade para o improviso, se postos perante um ataque em massa. Diziam eles, um general alemão, sobre o seu plano de ataque de 1918, o nosso oponente mais duro e teimoso é o britânico, mas ao mesmo tempo é também o mais inepto. O governo britânico estava a reter tropas em Inglaterra, com medo de que o comandante do BEF, do Corpo Expedicionário Britânico, os desperdiçasse em ataques inúteis. Citação. Por isso, não havia reservas suficientes para conter o assalto germânico que foi chamado de Michael, que a 21 de março começou com uma barragem de artilharia de mais de 3 milhões de ogivas. Pouco depois, 59 divisões alemãs enfrentaram as 26 britânicas naquele setor da frente ocidental. Em alguns pontos da frente, a desvantagem britânica era de 8 contra 1. Os alemães tomaram, nestes primeiros dias, 13 mil prisioneiros, mas no geral as tropas resistiram bem, e o avanço alemão foi de apenas 26 km, ou seja, menos de metade dos objetivos planeados. Alguns prisioneiros britânicos, interrogados pelos alemães, disseram que, entre aspas, sob a liderança alemã, os soldados britânicos seriam capazes de conquistar o mundo, dando a entender a sua baixa opinião sobre o oficialato britânico. Poucas horas depois do ataque inicial, o Kaiser dizia ao seu círculo íntimo: a batalha está ganha. Os ingleses foram severamente derrotados. E ordenou, o Kaiser, à marinha alemã que preparasse operações para impedir a evacuação dos britânicos via Dunkerque, em 1918, ou seja, outra vez. O governo belga fez planos para se retirar para a Inglaterra. Haig, o Marshal Haig, que chefiava as forças britânicas na Europa, pediu a ajuda francesa no seu setor. E esta chegou na forma de 47 divisões que o Marshal Pétain escreveu, justamente, sobre os ingleses que eles tinham fugido como os italianos em Caporetto. A 28 de março, com a ajuda dos franceses, de facto, o BEF tinha parado o avanço alemão, ajudado pela exaustão e pela resistência impostas pelo duro terreno, e por uma grande vaga de ataques aéreos britânicos, pela perda de milhares de cavalos e muito pelo efeito do moral das suas tropas da descoberta de que os armazéns britânicos estavam cheios de comida, enquanto os alemães passavam fome. Isto desmentiu a propaganda do governo alemão de que o Reino Unido estava a ser levado à fome pela campanha submarina. Os alemães tinham empenhado nesta ofensiva 90 divisões e perdido mais de 240 mil homens, contra 177 mil mortos britânicos e 77 mil franceses. Mas não tinham obtido nenhuma vitória significativa. Sobretudo, os alemães não tinham conseguido conquistar o terminal ferroviário de Amiens, que era o seu grande objetivo nesta ofensiva de 1918. Em começo de abril, todo o avanço alemão parou, esmagado sob ataques aéreos de artilharia aliada. Algum tempo depois, os alemães lançaram nova ofensiva contra o BEF novamente. Mais para norte, na zona da Flandres, com 39 divisões contra 13. Esta ofensiva conseguiu também alguns avanços iniciais, apesar de grandes baixas. Mas estas pararam a ofensiva quando a 55ª Divisão resistiu em Festubert e Givenchy. A confiança dos soldados alemães, que sabiam ser esta a sua última oportunidade para acabar com a guerra, com alguma vantagem, afundou-se rapidamente. Em meados de abril, atacantes e defensores estavam exaustos, mas a Alemanha tinha sofrido mais baixas que os aliados. E no geral, estava deprimida.
Os seus generais convenceram-se de que era preciso pedir alguma forma de armistício. Em maio de 1918, os alemães tentaram novamente um ataque no setor francês, para obrigar os franceses a pararem de apoiar os britânicos, e no processo, 5 divisões britânicas enviadas para esta zona, para que estavam a descansar, foram aniquiladas. De novo, e pela terceira vez, o avanço alemão parecia irresistível em maio, e temeu-se a queda iminente de Paris e Verdun. Os britânicos começaram a planear novamente a evacuação para o Reino Unido. Lloyd George foi avisado para o colapso iminente da França e de Itália. Também estava com problemas com os austríacos. Mas os franceses resistiram e as tropas americanas começaram a entrar em combate em grandes números. Uma contraofensiva no Marne, em 18 de julho, com forças francesas, italianas e americanas, convenceu os alemães de que a vitória era impossível. Mais tarde, a 8 de agosto, uma ofensiva italiana em Amiens, com 552 tanques britânicos, com infantaria canadiana, australiana, britânica e francesa, teve um grande impacto, conseguindo avançar num dia o mesmo território do que em toda a guerra. Ofensiva britânica. Nos últimos 4 meses de combate, franceses, americanos e belgas capturaram mais de 193 mil prisioneiros alemães. E os britânicos e Anzacs, ou seja, da Austrália e Nova Zelândia, embora fossem metade do seu número, e Canadá, capturaram cerca de 200 mil alemães. Muitos rendiam-se sem combate, por vezes liderados pelos seus próprios oficiais. Contudo, e apesar disso, poucos acreditavam no campo aliado que a paz estivesse iminente. Os britânicos contavam que a guerra duraria pelo menos até 1920. Mas a sociedade e o exército alemão estavam em dissolução. A 5 de outubro, o governo alemão propôs ao presidente Wilson do Zewa uma retirada dos territórios ocupados, mas sem penalização para a Alemanha. Contudo, políticos franceses e belgas travaram o impulso de Wilson de aceitar esta proposta alemã. De recordar que a França, quer a Bélgica, ainda tinha tropas alemãs nos seus próprios territórios. A paz foi estabelecida com termos muito mais duros que a Alemanha previa a 11 de novembro de 1918, terminando assim a Primeira Grande Guerra Mundial.